Amém. Quem está feliz dá um grito. Quem está cansado diz amém. Descansa, teu povo, Senhor. Que isso? Uma conferência de jovens, cedo, vocês falando que estão cansados. Já não se faz jovem como antigamente, que a gente virava vigília, culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Estou brincando. Às vezes eu sou uma jovem cansada também. Abre sua Bíblia aí comigo. Daniel capítulo 3. Andy, desculpa, tá? Deus já estava mexendo assim, aí quando você pregou, eu falei, Deus, não é isso não. Capítulo 3, versículo 30. Daniel capítulo 3, versículo 30. Está escrito assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Vamos repetir isso? Bonito no 3. 1, 2, 3. Amém. Quantos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Todos nós, né? Assim como Davi, é uma das histórias que a gente sempre aprende desde pequeno na igreja, na vida cristã. E o Andy muito bem disse algumas coisas a respeito. Mas Deus colocou algumas coisas no meu coração no começo do ano sobre a história desses rapazes. E é algo que Ele tem me inspirado a falar quando eu vou a jovens, por onde Ele tem me levado. Não vai ser uma palavra muito legal de se engolir, mas é uma palavra que ativa a gente, amém? Porque de tempos em tempos Deus traz algumas palavras mais fortes para ativar a nossa consciência de coisas que a gente às vezes não presta muita atenção. É ou não é? É o que acontece. Vamos contextualizar um pouco. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são levados para a Babilônia junto com Daniel, sim ou não? Eles vivem num mesmo tempo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são contemporâneos de Ezequiel, de Jeremias, de Abacuque. Eles vivem em um mesmo tempo e não é um tempo fácil. A Bíblia vai falar que o tempo que eles vivem é um tempo onde uma frase vem da boca de Deus através dos profetas para o povo de Israel. E a frase é que o povo se esquece de Deus. Então, em tempos que nós nos esquecemos de Deus, cativeiros são abertos para a nossa vida, sim ou não? Certamente, quando nós começamos a nos esquecer de Deus, o inimigo ele tem um plano para nós. A Bíblia vai falar que a Babilônia, ela domina sobre o povo de Israel, e o povo de Israel começa a ser subjugado à Babilônia. Em uma dessas idas da Babilônia ao povo de Israel, a Bíblia vai dizer que eles levam cativos uma leva de jovens. Só que eles não levam qualquer tipo de jovens, eles não levam aqueles que são comuns. A estratégia de Nabucodonosor é do meio do povo de Israel trazer para dentro da Babilônia aqueles que são destaques, aqueles que são nobres, que têm conhecimento, que têm potencial. E eu vou te falar uma coisa, uma das estratégias do inimigo hoje é justamente isso. Se o inimigo vê que Deus olhando para você pode te tornar uma potência nas mãos dele, o inimigo também sabe que se ele conseguir pegar você, ele te torna uma potência para estragar as coisas de Deus. Você consegue entender isso comigo? Existem pessoas que
se não estivessem na mão de Deus, certamente seriam uma catástrofe nas mãos do diabo. Todas as vezes que o diabo nos leva a cativeiros, a ideia dele é diminuir ou anular o potencial que nós temos em Deus. Então, da mesma forma que nós seríamos usados grandemente nas mãos de Deus, nós também somos usados terrivelmente nas mãos do diabo. Está comigo, amém? Então, Nabucodonosor leva os bons, os que têm potencial. Quando eles saem de Jerusalém e vão para a Babilônia, esses jovens nobres que são levados, eles não ficam onde todo mundo fica. Eles não ficam em lugar onde estar subjugado é algo que é visível nos olhos. A Bíblia vai dizer que eles são levados para serem escravos no palácio, sim ou não? Eles não estão servindo no meio do povo que está escravizado, eles estão servindo dentro do palácio. E eu vou te falar uma coisa, o inimigo aprendeu uma estratégia que é pontual nesses tempos. Antes, pastora Cibele, as coisas do diabo eram subliminares, não é, pastor Alessandro? Nós precisávamos de um discernimento muito aguçado para descobrir o que havia por trás das coisas que eram feitas. Hoje, o inimigo aprendeu a pintar de liberdade coisas que são um cativeiro. Esses jovens, eles são levados para o palácio. O palácio tem cara de cativeiro. Palácio tem estética de cativeiro, mas é um cativeiro. Aí eu olho para esse tempo e algumas coisas não têm cara de cativeiro, mas aprisionam a gente como ninguém. Nós estamos escravos de coisas que estão pintadas de liberdade, mas que aprisionam os nossos pés, amordaçam a nossa voz e calam a nossa identidade em Deus. Karen, mas não parece, mas o inimigo aprendeu a camuflar as correntes do cativeiro que ele tem pra gente. E nós estamos acorrentados falando que estamos livres. É palácio, mas pode ser cativeiro. Karen, tem uma mesa preparada para mim, mas está dentro do cativeiro. Tem um banquete, mas é um banquete preparado no cativeiro. Nós olhamos para ideologias que falam sobre uma identidade, é um discurso bonito, é legal de ouvir, parece liberdade, mas escondem correntes de cativeiro. Nós vemos a cultura pintando algumas coisas, travestindo, porque eu vou te falar, o mal tem cara de mal. Mas se o inimigo conseguir deturpar a nossa visão, nós não enxergamos que o mal está nas portas. Aí algumas coisas da cultura se apresentam para a gente olha, não, é normal, é cultura, é comum, é liberdade. Não é liberdade, é uma corrente, um cativeiro sendo apresentado para você. O inimigo aprendeu a normalizar as correntes que nos prendem. E aí a gente olha, a gente fala, não, todo mundo tem porque está cativo. Nós fomos chamados à liberdade. Então eles estão num cativeiro que não tem cara de cativeiro. Eles têm banquete, mas estão no cativeiro. E eu vou te falar, esse cativeiro aqui, ele é confortável. Ele tem honra. Ele tem destaque, tem relevância. Ele dá poder. Mas eu vou te falar uma coisa, é cativeiro. Qual é o custo de se estar nesse lugar? Ser roubado da nossa identidade original. Esses 4 jovens, você acha que foi só eles que foram levados para a Babilônia? Só eles eram os nobres? Só eles eram potencialmente incríveis? Não! Vários outros foram levados, mas no dia que o cativeiro é identificado, esses 4 que decidem não se contaminar com o manjar do cativeiro,
Porque o manjar do cativeiro até alimenta a sua vontade, o seu ego, o seu desejo, mas mata o teu espírito, amortiza a tua fé. Esses jovens, eles são diferentes, não por serem, eles são destaque não por serem iguais à Babilônia. Eles se destacam por ser diferentes da Babilônia. Então, peraí, Karen, eles estão inseridos na Babilônia, mas eles não pertencem à Babilônia. A Babilônia está ao redor, mas não está dentro. O sistema corrompido está, eles têm que conviver com esse sistema, mas eles não fazem parte desse sistema. Eles têm que lidar com pessoas com um coração idólatra, mas eles oram ao Deus do início, ao Deus que eles conheciam. Eu vou te falar, é possível estar no meio de um sistema babilônico e ainda assim manter o nosso coração no céu. Enquanto alguns não identificam o cativeiro, nós que temos discernimento entendemos, não vamos nos contaminar com isso. É bonito, é belo, é brilhante, não queremos. Se é cativeiro, não queremos. Um dos problemas de hoje é que nós somos aculturados por algumas coisas. Sim ou não? Vira para quem está do seu lado e fala assim: somos aculturados. Nós sabemos que há um valor, há um poder na constância, sim ou não? O inimigo também sabe. Ele começou a tornar constante a questão de, eu vou falar, pode falar claro, pastor? Ele aprendeu a fazer constante a relativização dos compromissos. Compromissos hoje são relativos. Você vai ver pessoas de destaque do meio da fama aí, do status do mundo. Elas casam, e casar é um dos principais compromissos da nossa vida. Elas casam e às vezes elas não desfazem um compromisso, mas elas fazem um pacto. Vamos deixar o compromisso aberto. Então você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, e a gente finge que tem um compromisso. O inimigo tem tentado fazer isso com o teu compromisso com Deus. Fazer você relativizar, fazer você acreditar que dá para ter concessões. Não dá. Uma vez comprometidos com Deus, é em todas as áreas da nossa vida. Não abrimos brechas e nem concessões. Não dá. Não dá, é por isso que a gente rejeita, que a gente renuncia. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós vamos falar de Deus nesse mundo, mas somos peregrinos aqui. Há uma pátria nos aguardando. Os pés desses jovens estavam na Babilônia, mas o coração ainda estava em Israel. É por isso que diante da proposta apresentada, eles dizem: não. Fala comigo, não. Uma das primeiras coisas que o inimigo vai tentar fazer com você é te dar uma proposta, uma boa proposta. Ele vai apresentar coisas legais, agradáveis aos olhos. Quando ele te propõe, ele não te propõe com uma estética terrível. Ele te propõe com uma boa estética, com palavras agradáveis. Levanta sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Não importa a idade que você tem, Deus vai aguçar o teu discernimento para as propostas que vão aparecer. Deus vai aumentar o volume da voz do Espírito aos teus ouvidos para as portas que vão aparecerem na tua frente. Ao mínimo sinal de um lugar de cativeiro, os seus pés irão correr para outra direção. Então esses 4 jovens decidem ser diferentes no meio da Babilônia.
e se destacam por ser diferentes. Vou te falar, a gente não precisa entrar no modus operandi do mundo para evangelizar o mundo. Que loucura é essa? Nós precisamos manter a diferença no meio do mundo, e as pessoas vão ver que existe algo dentro de nós. Em um mundo de iguais, quem é diferente chama a atenção mesmo. A gente chama a atenção para levar pedrada, chama, mas a gente também chama a atenção para que vejam frutos. Então, primeira coisa, uma proposta. Se a proposta não for aceita, a segunda estratégia do diabo é te trazer uma ameaça. Fala comigo, uma ameaça. Daniel capítulo 3. Esses jovens já ganharam a relevância dada por Deus a eles para governar na Babilônia. Então a Babilônia não governava eles. Eles tinham poder para governar a Babilônia. Daniel capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor deseja no seu coração levantar uma estátua para se tornar um ídolo, sim ou não? Então é um tempo, uma estação de idolatria que se instala na Babilônia. Eles já eram idólatras, mas essa estação é um pouco mais elevada. A Bíblia vai dizer que quando a estátua é levantada, todo tipo de autoridade das províncias da Babilônia vem, sim ou não? Autoridades corrompidas. Mas a Bíblia vai dizer que vem também aqueles que tocavam, aqueles que cantavam. E não é a presença das autoridades que dobra o joelho das pessoas. Nabucodonosor fala, quando ouvirem o som, se dobrem diante da estátua. Por isso eu vou te dar um conselho. Não é que eu sou cri-cri, mas eu preciso te mandar uma real. Tome cuidado com os sons que você ouve. Alguns sons, alguns barulhos, algumas vozes e até mesmo algumas canções não te dobram diante de Deus, te dobram diante de outros ídolos, te fazem ter um coração prostrado a outras coisas. Tome cuidado com aquilo que entra pelos teus ouvidos, porque isso tem o poder de dobrar os teus joelhos, de prostrar teu coração. E se você se prostra diante de um Deus errado, vou te falar uma coisa, se torna muito difícil se colocar de pé de novo. Acontece que hoje alguns sons fazem isso com a gente. A gente nem está percebendo, mas a gente está sendo idólatra de celebridades. Porque o som que elas fazem é um som legal. Me perdoa, mas eu tenho que falar isso. Nós estamos nos tornando idólatras do celular, porque ao som de uma notificação, nós dobramos o nosso coração. Sim ou não? Estamos nos tornando idólatras de opiniões manifestadas nas redes sociais. Ao som daquela voz, nós tomamos como verdade para nós e nos dobramos diante disso. Mas eu vou te falar uma coisa. Existe alguém no meio da multidão que está se dobrando, que entendeu que esse som não é o som do céu, que esse som não é um som do coração de Deus, que não é essa posição que está sendo pedida. Na estação que o diabo quer te prostrar, Deus certamente quer te levantar. É por isso que quando se toca um som, todos se prostram, menos... Não sei se você está entendendo. Em um tempo onde todos se prostram, Deus está encontrando alguém que está de pé,
que não está aceitando ouvir som, vozes estranhas, ele está ainda percebendo que é a voz de Deus que precisa ecoar. Ainda tem alguém, são muitos, não são muitos ainda, mas são suficientes para fazer um reboliço nessa Babilônia, para fazer uma loucura nesse mundo, ainda são suficientes. A Bíblia diz que eles não se prostram, e quando eles não se prostram, a ameaça vem. Porque eu vou te falar, pessoas fiéis são insuportáveis, pastor. Vira para quem está do seu lado e fala assim: pessoas fiéis são insuportáveis. Pergunta para mim e fala: por que, Karen? Ixi, não, assim. Porque pessoas fiéis na sua essência, onde elas estiverem, elas denunciam qualquer tipo de corrupção no ambiente com a conduta delas. Se elas caminham em fidelidade, se os caminhos são de infidelidade, os passos delas denunciam o que está acontecendo ao redor. Ambientes de infidelidade, de corrupção, de concessões, não suportam pessoas fiéis por muito tempo. Eles querem expelir, querem mandar embora. É por isso que algumas rodinhas não te cabem, você não é aceito, porque você é fiel, você é insuportável. É por isso que alguns lugares não aceitam a tua presença, eles criticam a tua presença, porque você é fiel, você é insuportável para ambientes de infidelidade. É por isso que a gente luta tanto em algumas coisas. Cara, algumas pessoas falavam: cara, não estão me aceitando, a igreja está me perseguindo. Não é, é porque o sistema corrupto quer colocar você para fora, quer abortar a fidelidade que existe dentro de você. Mas vou te falar, você será fiel. Você vai sustentar a fidelidade, vai ser insuportável mesmo, vai ser chato em algumas coisas mesmo. Porque não é sobre ser chato ou ser aceito, é sobre princípios e valores. E nós não negociamos princípios, nós não abrimos brecha para concessões e corrupções. Oh, meu Deus do céu, você está entendendo? Todo mundo está se prostrando, alguém está vendo alguém fiel, não suporta, vai no rei e fala: ó, tem alguém ali que não aceitou o acordo. Tem alguém ali que não ouviu a voz. Nabucodonosor chama esses meninos e a ameaça se instaura. Vocês não se dobraram, mas vou te dar uma segunda chance. Quando tocar o som, vocês vão se dobrar. É uma proposta ainda. Mas a ameaça vem quando o rei fala assim: e quem será o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Vou te falar, quando o inimigo traz uma proposta, a tua integridade é testada. Mas quando ele traz uma ameaça, a tua fidelidade é provada. Porque na proposta o inimigo traz coisas boas, excelentes aos nossos olhos. Mas na ameaça ele traz o que realmente é. Se você não fizer isso, você vai ficar sozinho. Se você não se entregar para mim, você vai perder os seus amigos. Se você ficar bitolado nessa fé, você vai morrer sem aproveitar a tua juventude. São essas ameaças que ele traz para nós. As ameaças tocam nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, nos nossos sonhos, na nossa família, no nosso ministério, tocam em tudo. Mas se Deus encontra um fiel, a resposta desses meninos é assim, ó: a gente nem precisava te responder isso, rei. Se o nosso Deus, se o Deus a quem nós servimos não é o Deus que a gente ouviu lá em Israel, antes de ser levado cativos, não é o Deus que nós conhecemos,
Conhecemos até o presente. Ele não é passado, ele é presente. Se o Deus a quem nós servimos quiser livrar a gente das suas mãos, Ele vai livrar. E se Ele não quiser, está tudo bem também. Mas nós não nos prostraremos. Oh glória! Vira para quem está do seu lado e fala isso: nós não nos prostraremos. E a ameaça, então, já que vai ficar fiel, existe um preço para você. Existe um castigo para quem é fiel. Calma. Existe uma pressão para quem é fiel? Existe. E eu vou te falar uma coisa. Deus não livra pessoas fiéis das pressões. Deus livra pessoas fiéis nas pressões. Você conseguiu entender isso? Não é que você não vá passar, é que você terá escape no meio daquilo que você está passando. A consequência é, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Então não é uma pressão normal, aumentou a pressão para quem é fiel. Meu Deus, cara, em que palavra terrível. Preciso te ativar sobre as realidades da vida com Deus. Se fosse um mar de rosas, Ele não seria chamado de Senhor dos Exércitos. Tem guerra também, meu irmão. E a guerra não é para quem tem cabelo branco, para quem já é senhor, senhora, não. Jovem, tem guerra também. E se você é cristão, você está alistado para ser convocado a qualquer hora. A Bíblia diz que eles são atados. Eles estão atados do lado de fora da pressão, sim ou não? Ah, o Evangelho me empolga, a Bíblia me empolga, os escapes de Deus me empolgam, Sabrina. A Bíblia diz que quando eles são lançados, a pressão que era para matar, a corda, sei lá, estava amarrado, a corda que era para prender, a pressão que era para destruir, a Bíblia vai dizer, eles caem na pressão, mais livres do que antes. As cordas são queimadas. A pressão não é diminuída, mas ela não é sentida em seu efeito pleno. Vou te falar, Deus não nos livra da pressão, porque a pressão revela a nossa essência. Mas no meio da pressão, Ele nos faz mais livres do que antes. Levanta sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Aquilo que o inimigo preparou como pressão para te parar, para te amarrar, para te deixar paralisado, anêmico espiritualmente, sem perspectiva de vida, no meio dessa pressão você vai ser mais livre do que antes. Você vai sorrir mais do que antes. Você vai amar a Deus mais do que antes. E não vai precisar ser fora da fornalha, vai ser dentro da fornalha. Oh glória! Vai ser dentro da fornalha. Parece contraditório, mas vou te falar uma coisa. A vida de pessoas fiéis não é uma vida comum. É uma vida de guerra em cima de guerra. Guerra em cima de guerra. Mas também é uma vida de milagre em cima de milagre. Milagre em cima de milagre. Manifestações em cima de manifestações. É no meio do fogo, no meio da pressão, que a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor olha. O ofensor é impactado pelo poder do escape do livramento. O perseguidor é impactado pelo poder da fidelidade manifestada no livramento.
A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor olha, você sabe da história. Ele vira para os seus servos e fala: não, mas quantos que a gente jogou lá dentro? 3. Quais 3? Os 3 que ficaram fiéis quando todo mundo se dobrou. Mas espera aí, por que eu estou vendo os 3 no meio da fornalha, mas eu estou vendo um a mais? Esse quarto, ele não é igual aos outros, ele é semelhante ao Filho dos deuses. No meio da pressão, as pessoas vão olhar para você e vão falar: não, mas por quê? Que ela parece que não está sozinha no meio dessa pressão. Por que parece que ele não está sozinho no meio dessa dificuldade, no meio dessa perseguição? Parece que ele está acompanhado, que ele tem alguém do lado. É porque nós temos alguém que está do nosso lado a todo tempo. E alguém que, como a Bíblia fala, é um socorro bem presente na hora da angústia. Não estamos sós. Você venceu a proposta, venceu a ameaça. Se prepare para a manifestação. Se prepare para uma nova revelação. E essa revelação não vai ser no jardim das bonanças, das coisas fáceis. Vai ser no dia da fornalha, no dia da pressão. Os seus olhos vão ver o escape. Os seus olhos vão ver a companhia. Os seus olhos vão ver a presença de Deus do seu lado. No dia da pressão. É por isso que a tua oração precisa mudar. Não pode ser: Deus me livra da pressão. Vou te falar um exemplo da minha vida. Minha mãe usa panela de pressão e eu tenho um medo de panela de pressão. Fica assim. Hoje em dia tem as elétricas, é um pouco menos perigoso. Mas vou te falar, para que ela usa panela de pressão? Ela olha para algo que não está pronto. Ela quer aprontar. De uma outra forma, levaria muito tempo. Seria um processo bem mais difícil. O que ela faz? Coloca na pressão. E algo que levaria horas, leva minutos. Algo que levaria muito tempo, leva pouco tempo. Vou te falar, quando Deus te coloca na pressão, é para isso. Não é que Deus tem pressa. A gente sabe que pressa é inimiga da perfeição. Deus é perfeito, Ele não tem pressa. Mas Deus tem urgência de aprontar você para o propósito que Ele já preparou. Deus tem urgência de te ver maduro para aquilo que Ele preparou. Por isso que a pressão não é Deus sendo mal com a gente. É Deus sendo tão bom, tão eficaz, que Ele está evitando processos mais longos para que a gente chegue no cumprimento das palavras que Ele nos deu. É por isso que a pressão esquenta, amassa, aperta. A gente é pressionado de todos os lados. A gente até se desespera no meio da pressão, mas não se abate. A gente até chora no meio da pressão, mas não perde a alegria no espírito. A gente até sofre rejeições no meio da pressão, mas continua com o desejo de aprovação de Deus. A pressão vem para aprontar a gente. É quando Nabucodonosor olha, que ele chama para fora da pressão. E aí eu termino aqui. A Bíblia vai dizer que quando eles saem, eles não estão atados, eles estão livres. Na pressão, eles não estavam reclamando, eles não estavam brigando com Deus, eles estavam passeando no meio do fogo. Imagina, no meio da pressão, com todos os motivos para
brigar com Deus. Você passeando no meio da pressão, livre, sem amargura de alma, sem correntes no espírito, livre. As pessoas não entendem isso. Elas vão perguntar: por que você sorri nessa dificuldade? É porque eu estou passeando no meio do fogo. Eu estou dançando no meio da pressão. Isso não é, eu não estou sendo romântica, não, estou sendo real. Com Deus nós podemos ser livres até em lugares improváveis de liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Por que nesse deserto você está assim? Eu estou livre no meio do deserto. Eu estou livre no meio do vale. Que Deus não nos poupará de desertos e vales, porque eles maturam Cristo em nós. Mas Ele estará conosco no meio dos desertos e vales. E a gente, eu amo quando a Bíblia fala assim que o deserto se alegrará. Vai ter gente livre no meio do deserto, entendendo que o deserto não está acima da nossa cabeça para oprimir a gente, matar a gente. Ele está embaixo dos nossos pés, para a gente caminhar e avançar e vencer o deserto. Quando eles saem, eles estão livres. Nabucodonosor olha e fala assim: eu sei que o Deus de vocês, eu estou parafraseando, que o Deus de vocês agora é real. Ele faz um dito a todo o povo, falando que ninguém deveria falar sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque era um Deus real. Mas o melhor de tudo para mim é que esses jovens saem da pressão sem nenhuma sequela. A Bíblia diz que eles não têm marcas de fogo, não têm marcas de feridas. A Bíblia diz que eles não sofrem dano algum. Levanta sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Aquilo que o inimigo gerou como estratégia para te fazer carregar feridas, sequelas, danos, prisões. Você vai passar por isso e vai sair do outro lado sem dano algum. Você vai sair sem nenhuma sequela, sem nenhuma ferida. Nada do teu corpo será tocado, nada do teu propósito será tocado, nada que leva o teu nome vai ser maculado, porque Deus vai passar contigo e passear contigo no meio desse obstáculo. E a Bíblia vai falar assim: e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego, mandando eles de volta para Jerusalém, mandando eles de volta para a terra deles. Não. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. De alguns cativeiros, Deus não vai tirar a gente, geograficamente falando. Jesus fala assim: eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Nesse ambiente nós temos a escolha de viver como escravos ou viver como livres. Viver como livres custa um preço. Mas vou te falar uma coisa: o final da história é sempre na nossa vida ser manifestada a graça de Deus, ao ponto dos outros olharem e dizerem: não há um Deus como o Deus dele, não há um Deus como um Deus dela. Sua vida será uma plataforma para que outros reconheçam que só há um Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
que só há um Deus. Um Deus. Sua vida será uma plataforma para que outros vejam que só há um Deus digno de ser levantado. Só há um Deus digno de que sons toquem para levar a nossa atenção a Ele. Sabe por que esses jovens não se prostram na estação da idolatria? Porque o coração deles já estava de pé na estação da fidelidade. Eles já se prostraram a Deus. Por isso tem estrutura para ficar de pé quando outros são apresentados. Você está comigo, amém? Chegamos em algum lugar? Ativou alguma coisa aí no seu coração? Fica de pé comigo. Eu vou te pedir uma coisa. Leve a sério o seu compromisso com Deus. Pessoas comprometidas, elas suportam algumas coisas em amor ao compromisso que têm. Pessoas comprometidas, elas não traem em amor ao compromisso que têm. Elas não fingem que algumas coisas não existem em amor ao compromisso que têm. E o chamado à vida cristã é um chamado a conhecer a Deus em compromisso. Não é um tempo, é um compromisso de vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É um compromisso para toda a vida. Para hoje, para amanhã, para daqui a uma semana, para toda a vida. Comprometidos com Ele. Quando Cristo diz assim, tome a sua cruz todos os dias, é Cristo falando assim, sustenta o compromisso todos os dias. Sustenta a escolha todos os dias. Suporta a decisão todos os dias. Existirão dias que a cruz vai estar um pouco mais pesada. Não carregaremos a cruz de Cristo, isso é loucura. Mas a cruz nesse sentido é aquela decisão de crucificar a nossa carne para ter a vida de Cristo em nós. Essa é a decisão que nós vamos precisar sustentar todos os dias. O compromisso que nós vamos precisar amar mais do que tudo todos os dias. Um jovem comprometido é um jovem perseverante. É um jovem permanente. É um jovem fiel. Porque o seu compromisso não está baseado nas circunstâncias, na geografia. O seu compromisso está baseado no seu amor. Deus tem te dado amor por Ele mesmo. Você não pode produzir o seu amor por Deus, mas você pode pedir que Ele aumente o seu amor por Ele. Porque tanto o querer quanto o efetuar vem dele mesmo. E Deus é tão bom que viu que não havia em nós nada que o agradasse depois do pecado. O que Ele faz? Ele coloca o Espírito dele mesmo dentro de nós. E Romanos vai dizer que esse Espírito que habita em nós está conectado ao Espírito do próprio Deus. Então Ele coloca em você algo dele mesmo para que você venha para Ele, para que você o atraia a você. Que tamanha bondade! Vale a pena sustentar o compromisso. Não flexibiliza. Princípios não se flexibilizam. Vida com Deus não se flexibiliza. Ore até o último dia da sua vida. Pratique as disciplinas espirituais até o último dia da sua vida. Contemple todos os dias. O Andy mostrou algumas paisagens, né, Simon? Pra gente. E eu vou te falar, eu sou melancólica. Eu amo ir pro meio do nada, assim, tem nada, mato e céu. Pra mim é essencial, é incrível. Eu olho assim e falo, Deus, como o céu é azul. O Senhor é um ótimo pintor. Eu olho para as árvores e falo, caramba, como será que era o Éden? Contemplação.
Busque as ferramentas em Deus para manter vivo o seu compromisso e o seu amor por Ele. Porque se esfria-se o amor, fragiliza-se o compromisso. E a Bíblia nos alerta: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, consequentemente o compromisso de muitos, vai acabar. Mas todas as vezes, pastor Alessandro, que eu vejo a Bíblia falando muitos, o Espírito grita que não são todos. Muitos vão ter o seu amor esfriado, mas eu acredito. Eu posso ser ingênua, posso estar sendo besta, mas eu prefiro ter fé nisso. Que o amor de poucos, dos poucos que restarem, esses poucos serão tão quentes no seu amor, serão tão mais aquecidos do que qualquer pressão, mais aquecidos do que qualquer fornalha, que eles serão tão quentes no seu amor por Deus, que vão ser instrumentos para quebrar o gelo da frieza da iniquidade. Coloque a mão no seu coração. Deus, nós não somos todo mundo. Nós não seremos como todo mundo. Nós temos um propósito. Nós temos uma unção. Nós temos um chamado. Mas o principal de tudo, nós temos a Ti. E se temos a Ti, não podemos ser como todo mundo. Nós precisamos refletir a imagem do Senhor nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no nosso comprometimento. Nós não queremos flertar com o pecado, nós não queremos fragilizar o compromisso, flexibilizar a decisão. Nós não queremos deixar uma porta aberta, uma brecha aberta para algumas coisas. Nós seremos uma geração de sim, sim e não, não. Resistentes, permanentes, perseverantes, mas principalmente comprometidos com o Senhor. Se formos comprometidos, não seremos roubados pelo diabo. Se formos comprometidos, não seremos mortos pela pressão. Se formos comprometidos, viveremos aquilo que outros não viveram. Provaremos medidas que outros não provam. Sairemos do lugar de ser navegantes na vida cristã e entraremos em um lugar de ser mergulhadores, profundamente comprometido com as coisas secretas e misteriosas de Deus. Nesse compromisso nós vamos percebendo que Deus é um mistério a ser revelado, provado, visto a cada dia em uma nova porção. A cada dia em uma nova medida, e nós mergulhamos mais fundo do que outros. Porque eu vou te falar, a vida como navegante, a vida cristã como navegante, nós vemos só aquilo que os nossos olhos alcançam. Outros podem chegar mais rápido do que nós, outros podem avançar mais rápido do que nós. Mas quando nós decidimos viver como mergulhadores, nós vamos em busca daquilo que ninguém vê. Nós vamos em busca daquilo que outros não conheceram. Nós vamos em busca de uma medida tão profunda que está escondida embaixo daquilo que olhos veem e está revelada no lugar onde só a fé pode alcançar. É aí que nós chegamos. Aí a gente se torna diferente. Nos leva a uma medida de compromisso profundo, Espírito Santo. Existem pessoas por aí que falam que o Senhor não incomoda ninguém. O Senhor incomoda, Espírito Santo. Principalmente quando a gente não quer ouvir e obedecer, então incomoda a gente.
Incomoda até que os comichões do nosso ouvido sejam postos para fora. Incomoda até que a dureza do nosso coração seja esmiuçada, para que um coração de carne, sensível ao Espírito, nasça dentro de nós. Incomoda até que o homem interior seja restaurado, construído e resplandeça além da aparência do homem exterior. Incomoda a gente até que o teu incômodo se torne o nosso maior prazer. Eu sou um pouco pentecostal e eu vou estragar o louvor de novo. Desculpa, gente. Eu me lembro de uma canção. Vou pegar vocês agora. Música pentecostal é difícil. Mas todas as vezes que eu ouço sobre compromisso com Deus, eu me lembro de uma canção que falava: Senhor, não vou dividir minha adoração. Meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu finalizo dizendo isso. Pessoas fiéis, elas carregam na vida o mesmo discurso de Paulo. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. E ainda perseguidos no meio da pressão, o discurso permanece. Combati o bom combate. Eu oro para que o final da minha vida eu possa falar isso. Sei lá como vai ser. A certeza é que vai ser, vai ter um final. Mas poder olhar para trás, para a minha juventude, e falar assim: eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. E em nada tive a minha vida como preciosa, se não cumprisse aquilo que Deus me chamou para fazer. Que seu compromisso seja maior do que a sua própria vida. Porque a gente sabe que a vida não acaba aqui. E quando acabar essa aqui, é o começo da melhor de todas, que é aquela lá. Vamos louvar o Senhor? Aí vai vocês.